Você já apresentou episódios nos quais come de forma muito rápida uma quantidade exagerada de alimentos, seguido de uma sensação de perda total de controle? Comportamentos descontrolados, onde as consequências imediatas ou a longo prazo não são consideradas ou calculadas, são chamados de comportamentos impulsivos. São como fogos de artifícios na nossa mente, explodindo, movidos pela urgência da nossa intenção. São ações efetuadas em um piscar de olhos antes que uma análise e uma decisão consciente possam intervir, deixando por vezes um rastro de arrependimento e de caos. Eu costumo dizer que é uma montanha-russa emocional, onde a vontade domina e as ponderações para uma decisão clara não acontecem. É mais ou menos assim: eu tenho uma vontade e, sem pensar direito, eu vou lá e faço, de forma súbita, inesperada, irracional, descontrolada. Vocês conseguem perceber que existe o aspecto emocional, a força motivacional, aquela capaz de dar origem ao nosso comportamento, chamada de impulso, mas que o componente cognitivo, a atividade consciente, ela está alterada? Pois é, as pessoas com uma hiperingesta alimentar, elas apresentam uma alteração no seu processo da vontade. Eu explico melhor para vocês. O processo da vontade, também chamado de processo volitivo, é um processo dividido em 4 etapas muito bem marcadas. E eu quero muito que vocês entendam isso para entender o que é um ato impulsivo, ok? A etapa 1 desse processo volitivo é a etapa inicial e que está intimamente relacionada ao impulso. É a etapa marcada pela nossa intenção, pelo nosso propósito, ou seja, pela nossa motivação. A etapa 2 é quando acontece uma deliberação, ou seja, é nessa etapa que nós pensamos mais ou menos assim: de um lado, se eu comer, ficarei saciado, sentirei prazer, compensarei o dinheiro gasto naquele restaurante. Por outro lado, se eu exagerar, ficarei estufado, terei azia, queimação, meu sono ficará prejudicado, as minhas taxas de colesterol e triglicerídeo podem descompensar. É exatamente aqui, nessa etapa 2, que nós vamos realizar uma análise consciente, uma avaliação clara sobre os comportamentos possíveis diante da nossa motivação. E é apenas na etapa 3 que vamos tomar uma decisão. Aqui nós temos o ponto alto do nosso processo da vontade. É o momento onde nós optamos por uma das alternativas analisadas durante a etapa 2. E por fim, na etapa 4, executamos a ação. A etapa 4 refere ao ato motor voluntário para atingir o nosso objetivo. E o que eu quero explicar com tudo isso é que na hiperingesta alimentar, presente em vários transtornos alimentares, a etapa 2, que é da análise, e a etapa 3, que é da decisão, não acontecem. Elas são ignoradas, puladas, desconsideradas. Portanto, as pessoas que sofrem com esse comportamento, em geral, passam da intenção, que está na etapa 1, para a execução, que está na etapa 4. Por isso, a hiperingesta alimentar é considerado um ato impulsivo, ou seja, um ato súbito, incontrolável, desprovido de uma finalidade consciente, porque não há uma análise, não há uma avaliação, tampouco uma decisão. Existe apenas o propósito e a ação. E isso ocorre pelo aumento da intensidade dos impulsos, ou seja, do estado motivacional, do estado interno que induz a pessoa a atuar no sentido de satisfazer uma intenção. E também porque acontece um enfraquecimento dos mecanismos de inibição e refreamento. E a hiperingesta de alimentos, como comportamento impulsivo, pode acontecer na bulimia, na anorexia nervosa no subtipo hiperfágico ou purgativo e no transtorno compulsivo alimentar periódico. Sim, no transtorno compulsivo alimentar, onde muitos são os autores que afirmam que o termo compulsivo é usado de uma forma inadequada para diagnosticar pessoas com padrão de hiperingesta alimentar do tipo impulsivo, porque existem sim tanto a hiperingesta alimentar do tipo impulsivo como a hiperingesta alimentar do tipo compulsivo. E muitos são aqueles diagnosticados com transtorno compulsivo alimentar periódico que na verdade possuem um padrão de comportamento caracterizado por uma ação impulsiva e não compulsiva. E para além da hiperingesta alimentar, outros são os comportamentos também marcados e considerados atos impulsivos, como por exemplo,
alguns comportamentos suicidas, a autoagressividade, a heteroagressividade, que são comportamentos presentes em alguns diagnósticos psiquiátricos, como transtornos de personalidade do tipo borderline, no transtorno de personalidade do tipo antissocial, nas intoxicações por anfetaminas, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no transtorno explosivo intermitente, em algumas demências e também no retardo mental. Mas qual é a intenção e qual é a importância disso tudo? Diferenciar um comportamento impulsivo, ou seja, um ato impulsivo, é importantíssimo para nós compreendermos o comportamento dos nossos pacientes, realizarmos um diagnóstico exato e, mais do que isso, propormos um tratamento de fato eficaz. Fica a dica, ok? E para você que entendeu o que é um ato impulsivo e ficou ainda na dúvida entre a diferença entre um comportamento impulsivo e um comportamento compulsivo, já siga aqui o Mentaliza Brasil, porque este será o tema do nosso próximo Bizu da Mente. Combinados? Unindo mentes, quebrando estigmas. Mentaliza Brasil.